Olá, meus queridos irmãos, amigos, a paz do Senhor. Novamente eu tenho que tentar me desculpar com vocês. Ainda não consigo e não consegui nem melhorar com a garganta, mas eu disse, nem isso vai me impedir de continuar fazendo o meu trabalho para o Senhor. E nós começamos dando a história da vida de Daniel. E hoje nós vamos ver sobre a vida do profeta Daniel, os auxiliares de oração de Daniel, quando ele esteve na fornalha ardente. Veja o quanto é importante que a gente tenha pessoas que orem conosco. Mas antes de entrarmos na nossa história, eu queria ler para vocês o nosso versículo para aprender e depois o nosso cântico. E o nosso versículo é um versículo realmente muito atual, no qual nós precisamos também hoje. Se encontra lá em Isaías 41:13, que diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Talvez você está passando por uma situação agora desesperadora e não sabe o que fazer. Receba esse versículo para a sua vida, hoje e sempre. O Senhor teu Deus te diz que Ele te toma pela tua mão direita e te ajuda. Crê somente. Não precisa temer os problemas ou as situações que você talvez está enfrentando, porque Deus está contigo. E o nosso cântico de hoje diz justamente sobre isso. Nada temer, mas sempre crer. Tudo é possível para quem crê. Nada temer, mas sempre crer. Tudo é possível para quem crê. Nada temer, mas sempre crer. Tudo é possível para quem crê. Mais uma vez. Nada temer, mas sempre crer. Tudo é possível para quem crê. Nada temer, mas sempre crer. Tudo é possível para quem crê. Entendeu a letra do nosso cântico? Tudo é possível para quem crê em Deus. Não são algumas coisas, e sim, tudo é possível para quem crê em Deus. Amém? Bom, a nossa história está baseada em Daniel, capítulo 3, de 1 a 30, mas nós não vamos ler. Vamos ver o que foi que aconteceu a respeito dessa situação toda com Daniel e seus amigos. O rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro de quase 27 metros a 30 metros de altura. E ele ordenou que todos, quando a estátua estava pronta, todos teriam que adorar. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais de todas as províncias ao redor também deveriam estar ali
para a adoração da estátua no Campo de Ouro, na província da Babilônia. Todas essas pessoas já estavam ali. Só que essa voz ordenada pelo rei teria que ser cumprida a todas as nações e gentes que ouvissem a voz do som da música onde quer que estivessem. Teriam que se prostrar diante do rei. Mas aqueles que não se prostrassem de joelhos para a estátua e não adorassem, o que é que aconteceria com eles? Eles seriam jogados na fornalha do fogo ardente. Imagina que castigo severo, né? Só que o decreto do rei Nabucodonosor deveria ser cumprido. E alguns estavam observando quem faria ou não faria aquilo. Mas, com a ordem do rei, as pessoas começaram a chegar ali perto da estátua e era lido o decreto da adoração da estátua. Muitas pessoas obedeciam ao rei, mas havia algumas pessoas que, por temer a Deus, eles não aceitavam essa ideia do rei. Nabucodonosor ficou muito irado quando soube que alguns não queriam adorá-los. E você já sabe quem foi, porque na história anterior nós falamos, né, sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidenego. Ele ficou tão irado que mandou chamá-los para jogá-los na fornalha de fogo. E ele disse, quem é o Deus que poderá livrar vocês da minha mão? Nenhum homem na terra poderá fazer isso. Nenhum tem o poder de fazer nada. Mas quando Deus quer agir, ninguém impede. Nós conhecemos aquele versículo que diz, agindo Deus, quem impedirá? Todo aquele que intenta confrontar com Deus, ele é frustrado, porque Deus tem todo o poder e ninguém está acima de Deus. Sadraque, Mesaque e Abidenego, com muita ousadia e coragem, eles confrontaram com o rei sem medo e falaram. Vamos ler o versículo onde está em Daniel 3, versículo 17 e 18, diz assim. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidenego ao rei Nabucodonosor. Não necessitamos de responder sobre este negócio. Se formos jogados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Que ousadia, né? De poder confrontar com o rei e falar dessa maneira. Então, o que aconteceu? Eles sabiam que eles tinham certeza, o Deus que eles serviam, o Deus que eles criam, que o Deus que eles amavam era poderoso para livrá-los da fornalha de fogo. Ou, se eles morressem, eles também sabiam que eles estavam fazendo aquilo por amor a Deus. E eles estariam na eternidade com o Senhor. O rei Nabucodonosor ficou muito irado com isso. E, irado com aquela situação, ele fez com que aqueles jovens que não adorassem a estátua fossem lançados. Mas diante de todo aquele pessoal, havia 3 homens tementes a Deus.
que não obedeceram à voz do rei Nabucodonosor. E isso fez com que as pessoas ficassem curiosas para ver o que aconteceria. O que aconteceria com Daniel. Todas aquelas pessoas estavam se prostrando à estátua, se curvando diante da estátua ordenada pelo rei Nabucodonosor. Só que o rei fica bravo e ele manda acender a fornalha 7 vezes mais, irado com Daniel e seus amigos. Então, Daniel e seus amigos são lançados na fornalha de fogo. Mas eles não temeram o castigo do rei, porque eles sabiam o Deus que eles serviam. Joguem Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha. E o rei ficou observando a fornalha. Quando Daniel foi jogado na fornalha, a palavra de Deus diz, como nosso Deus é poderoso. Eles permaneceram fiéis a Deus até o fim e não desistiram, mesmo vendo a quentura da fornalha, porque eles tinham certeza para onde eles iam. A palavra de Deus diz que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida que nos leva para o céu. Sadraque, Mesaque, Abdenego, eles sabiam que o único caminho era a eternidade com Deus. Então, esses 3 homens foram jogados na fornalha. Fala que aqueles homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha, eles morreram com a quentura, por ser tão forte a quentura que nem eles aguentaram. Ao abrirem a fornalha e jogarem Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, o que aconteceu? Com a quentura, aqueles homens que agiram contra eles foram mortos. Você pode abrir sua Bíblia e ver lá no versículo 22 a 25. Diz assim: porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou os homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam: sim, rei, é verdade, ó rei. Então ele disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho do homem. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram de dentro da fornalha. Da mesma maneira que eles entraram na fornalha, eles permaneceram do mesmo jeito. A Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha nas suas roupas, nem um fio de seus cabelos foram queimados. Você pode imaginar isso? Que poder é esse? Existe homem na terra que tem tal poder como o nosso Deus? Não, não existe. Quando Deus quer fazer, agindo Deus, quem impedirá? Eles foram provados e mesmo assim eles mostraram o amor grande que eles tinham por Deus. E todas aquelas pessoas viram
o amor de Deus na vida daqueles homens. Nabucodonosor passa a crer que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego era enviado por Deus, que aquele anjo que estava ali na fornalha era um anjo de Deus que estava protegendo, guardando os seus filhos. No versículo 27 diz, se você não crê no que eu falei, versículo 27 diz assim: e ajuntaram-se os sátrapos, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei. Completando estes três, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem os seus mantos se mudaram de cheiro de fogo, nem cheiro de fogo passaram por eles. Gente, isso é muito maravilhoso. É muito maravilhoso saber que o Deus que cremos é o Deus de Daniel. Será que você crê no poder desse Deus que diz que eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo, e te guardo e te protejo? É esse Deus que você crê? É esse Deus que eu creio. Nabucodonosor reconhece a grandeza de Deus e ao ver o grande livramento que ele presenciou, declara e fez um novo decreto. Rei não volta atrás com seu decreto, mas quando ele viu o poder de Deus, veja o versículo 29 e 30, que diz assim: por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego será desprezado, e as suas casas serão feitas em monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Não há outro Deus que possa te livrar como o Deus de Daniel. Não há outro Deus que possa me guardar e me livrar como o Deus de Daniel. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram soltos da fornalha e eles foram livres, porque eles mostraram diante do rei o amor que eles tinham por Deus. Como é que você enfrenta situações em suas vidas declarando o poder de Deus? Muitas vezes nós temos vergonha, de falar do amor de Deus, talvez diante de um chefe de uma empresa, porque tem poder, porque tem status, ou de um governador, ou de um presidente. Mas aqui Daniel estava confrontando com um rei, diante de governadores, prefeitos, sátrapos, toda a autoridade máxima que existia. Eles tinham tido experiências interiores fortíssimas com Deus, porque eles, quando vieram trabalhar com o rei Nabucodonosor, vocês lembram bem do início da história, eles vieram de outros países escravos e não se contaminaram com o manjar do rei. E o rei presenciou também que eles ficaram fortes por não comerem do manjar do rei, somente legumes e frutas e verduras. Foi diferenciado dos pratos deliciosos que era oferecido pelo rei, porque Deus trabalha a favor de nós quando nós cremos nele, quando nós confiamos nele. Por ele ter visto isso tudo, ele teme a Deus e dá esse novo decreto ao povo. E o povo começa a ter respeito por Daniel. Agora eu pergunto, que exemplo nós temos tido no nosso trabalho? Ou você tem tido no seu trabalho? Que exemplo temos tido dentro da nossa casa, do Deus que nós cremos? Que exemplo temos tido até dentro da nossa igreja, nos nossos comportamentos, nos nossos trajes?
Que exemplo temos tido quando vamos ao supermercado comprar? Diante da nossa comunidade, que exemplos temos mostrado do Deus que cremos? Será que Deus tem sido mesmo alguém tão especial para nós, diferenciado na nossa vida? Será que a imagem de Cristo tem sido vista através de nossas atitudes, de nossos comportamentos, de nossas palavras, nos nossos trajes, no nosso ministério, feito com amor, com dedicação, com sacrifício vivo, de uma maneira diferenciada, mostrando ao mundo quem realmente é Deus para você. Quem realmente é Deus para mim? Quem realmente é Deus para nós? Até que ponto eu me dou por amor a Deus? Até que ponto eu mostro que esse Deus que eu amo, Ele merece tudo de mim? Tempo, dedicação, e que eu possa realmente mostrar ao mundo esse amor de Cristo, como Sadraque, Mesaque e Abdenego mostrou diante da comunidade, da sociedade geral, vendo a fornalha diante de si, vendo que aqueles que iam jogá-lo foram mortos antes de eles entrarem, antes de eles serem amarrados, antes dele terem sido amarrados para ser jogados. Eles já estavam prontos para serem amarrados e jogados. E Nabucodonosor confronta, dizendo: quero ver se o teu Deus pode te livrar. Qual governador, qual presidente, qual rei é maior do que Deus? Ninguém. Cuidado, nós não podemos brincar com Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é aquele que governa, que manda em tudo e em todos. E nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, que nós precisamos de Deus. Que situação você está talvez vivenciando, no qual você precisa ter uma experiência maior, a fim de que seus olhos possam ver a existência de Deus? Deus diz: fazei prova de mim. Se você não crê em Deus, se você diz talvez que você é ateu, peça a Deus uma prova da existência dele e ele vai mostrar. Ele é real. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a Ele que um dia nós vamos confrontar, porque Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Então nós precisamos estar preparados para esse encontro com Deus. Você está preparado? Você está pronto para encontrar com Deus? Como é que está a sua vida? Ou você ainda continua descrendo de que Deus te ama, de que Deus te perdoa, de que Cristo está com os braços abertos para te receber, pronto a te perdoar, pronto a te aceitar, não importa o que você fez no seu passado. Lá na cruz do Calvário, ele perdoou o ladrão, enquanto um zombava e dizia: salva-te a ti mesmo e nos salva. Do outro lado, o outro dizia: tu não vês que ele não fez nada? Perdoa-me. E Jesus diz: hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Aonde você passará a eternidade? Você já pensou nisso? A vida não é somente esta. Nesta vida nós podemos decidir e escolher aonde queremos passar a eternidade, mas a escolha é nossa. Você que decide, porque depois da morte nós não podemos mais escolher. É o céu ou o inferno, uma fornalha maior, uma fornalha ardente que não
não se apagará, arderá, e ali será jogado no inferno. Todos os, como a Bíblia fala em Apocalipse, todos os adúlteros, os fornicadores, aqueles que blasfemam de Deus, aqueles que descrê da presença dele. Então, creia tão somente que o inferno não foi preparado para você, não foi preparado para mim. Deus não fez para ninguém. O inferno é para Satanás e seus anjos, mas aqueles que criticam de Deus, zombam de Deus, não creem em Deus, infelizmente terão que tomar este caminho. Então você tem tempo hoje de decidir. Decida seguir a Jesus, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não há outros meios. Não, ele não aceita. Ele diz: eu não divido a minha glória com ninguém. Não é através de adoração a imagens de escultura, porque ele diz: eu não divido a minha glória com ninguém. E as imagens de esculturas, elas não têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. E quem os adora são iguais a elas. Está falando com alguém mudo, surdo, que não ouve suas preces. Então, siga simplesmente a palavra de Deus, porque ela foi escrita por homens que tiveram experiência com Deus, homens inspirados por Deus, para nos deixar hoje esta palavra, a fim de que possamos ter a vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Assim diz a palavra de Deus. Amém? Que através dessa pequena história real, nós não precisemos passar situações difíceis assim, como Daniel, de ser jogado no fogo, mas nós temos chance hoje. Existem muitas igrejas evangélicas, existem muitas bíblias, existem muitos louvores, existem muitos programas evangélicos, muitas mensagens, muitos meios facilitados que nós podemos ouvir a respeito de Jesus. E naquele dia nós não podemos dizer diante dele: não me falaram de Cristo. Não me falaram. Sim, de uma maneira ou outra você tem ouvido falar. Ou escuta ou rejeita. A escolha é sua. Escolha Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço. A paz do Senhor a todos. Tchau.